Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso estudo de Tanakh, continuando o livro de Josué. Hoje vamos para o capítulo 4. Para a gente lembrar o que a gente estava vendo, o povo de Israel no capítulo 3 estava atravessando o Rio Jordão. Então a gente vai ver o fim dessa travessia e vai ver o que o povo faz assim que ele acaba de atravessar o Jordão. Eles recebem ordens de Deus via Josué para fazer uma coisa. Vamos lá, direto para o texto. Josué 4.1 começa do seguinte modo. Vayehi kasher tamu kol hagoi lavor et hayarden. Veja, antes de eu traduzir, está vendo esse P aqui? Esse Pei, né, em hebraico. Esse Pei representa a palavra parashá. Aqui acaba um trecho, um capítulo, vamos dizer assim. A Bíblia, quando ela foi escrita, não tinha capítulos, tá? Também não tinha versículos. Essa divisão em capítulos e versículos, na verdade, o judaísmo pegou emprestado do cristianismo, tá? É um invento, vamos dizer assim, posterior, que não tinha no texto original. Então, esta frase, até a palavra Yarden, Jordão, na verdade ainda é do capítulo 3. Mas na divisão de capítulos e versículos ela ficou aqui. Ou você pode entender assim meio que como um preâmbulo para tudo que vai acontecer, né? É tipo um título, né? Uma introdução. O que está dizendo? Vayehi kasher tamu kol hagoi lavor. E aconteceu que quando todo o povo acabou de passar o Jordão. Tá? Essa é a introdução do negócio. Vayomer Adonai el Yoshua leomor. E aí, quando acabou, né, quando isso aconteceu, Deus aparece para Josué falando, né, ou dizendo. O que ele diz? Kulachem mina'am shnaim asar anashim ish echad mishavet. Ele, na verdade, repete a ordem que já teve ali no capítulo anterior. Para quem não lembra, versículo 12 do capítulo 3. Pegue para vocês, de dentro do povo, 12 pessoas. Uma pessoa de cada tribo, né? Então ele está relembrando para nós o que foi pedido. E aí o que essas pessoas, né? Para que essas pessoas vão ser escolhidas, a gente vai ver daqui a pouco. Vetzavu otam lemor, e ordene para eles, dizendo: Seu lachem ze mitoch hayarden, vocês vão pegar do meio do Jordão, de dentro do Jordão, mimatzav raglei kohanim, do local onde está parados os pés dos sacerdotes, vocês vão preparar 12 pedras, e vocês vão atravessar as pedras com vocês, ou seja, vão tirar do Jordão, vão levar com vocês, e vão colocar elas, as pedras, vão pousar essas pedras num malon. Malon é, para quem conhece hebraico moderno, hoje em dia malon é uma hospedaria, né, um hotel. No tempo bíblico, malon é qualquer lugar onde você ia pernoitar. Então, Bamalon, Ashertalino, Boalaila, no local que vocês vão pernoitar. Vocês vão pegar essas pedras e vão colocar nesse local. Ok? Não sabemos ainda que local é, depois Deus vai falar. E a gente ainda não sabe muito bem para que essas pedras, né? O que vai ser feito dessas pedras. Repare que nem nós, leitores, sabemos, nem os homens que estão sendo escolhidos para isso, né? Versículo 4. Vai criar Yoshua el Shnei Meser Asar Ish. Então Josué chamou as 12 pessoas, Asher Echin Mibnei Israel, que foram preparadas do povo de Israel, Ish Echad Mishavet. Aqui tem um detalhe interessante. Veja que no capítulo 3 a gente viu isso. Quem escolheu as pessoas foi o povo, né? Cada tribo elegeu um representante. Mas agora Josué que está chamando esses 12 representantes, né? Então é um ato que veio do povo, não veio ordenado por Josué. Não foi Josué que escolheu. Tá? Então aqui aparecem dois sujeitos, né? Josué chama quem o povo de Israel preparou, quem o povo de Israel selecionou. Muito bem. E aí vamos ver o que acontece no versículo 5. Vayomer lachem Yoshua. E aí Josué dá a ordem para eles. Ivru lifnei Aron Adonai Elohechem. Vocês vão passar diante da arca de Deus, né? O vosso Deus. El toch hayarden. Vão passar dentro do Jordão. Lachem ish even echad al shechmo, veharimu lachem ish even echad al shechmo, e cada um de vocês vai levantar uma pedra, colocar sobre o ombro, lemispar shiftei bnei Israel. Cada um uma pedra para dar o número das tribos de Israel, ou seja, 12 pedras. Tá? Então até aqui, de novo, não sabemos para que tudo isso, para que essas 12 pedras, o que se fará com elas, a gente vai descobrir no versículo 6. Versículo 6 diz o quê? Lemanti hiezot Ot bekirbechem. Então aqui é a primeira vez que explica para quê. Essas pedras vão ser um ot no meio de vocês. O que é um ot? Um sinal, né? Um símbolo.
A gente poderia traduzir desse modo. Um sinal dentro de vocês. Onde é o uso talvez mais famoso da palavra ot, que tem na Bíblia? Êxodo 13:16. Uma parte que a gente lê no judaísmo todo dia. A gente fala de um ot que a gente vai pôr na nossa mão, né, no nosso braço. Quem sabe do que eu estou falando? Tefilin, né, os filactérios. Uma caixinha preta que se põe aqui no braço esquerdo, quem é destro. Quem é canhoto põe no braço oposto. E nessa caixinha tem um pergaminho com uma passagem da Torá. Essa caixinha é um sinal de lembrança do que aconteceu. Lá no caso do Êxodo, é lembrando a saída do Egito. Quando o povo de Israel teve que sacrificar um cordeiro para ser libertado do Egito, para sair da escravidão. E isso virou um sinal, né? Então aqui é um sinal no sentido memória. É um sinal memorial. Ok? A palavra zikaron, né, de lembrança, é muito importante na Bíblia hebraica, no judaísmo. Então, lemante he zot ot berkibechem, essas pedras vão ser para vocês um sinal, ki ishalom bneichem machar lemor, quando os filhos de vocês perguntarem para vocês amanhã, dizendo, mahavanim hael elachem, o que são essas pedras? Então, vocês vão deixar essa pedra também com um motivo pedagógico, didático. Vocês vão deixar aqui, amanhã, quando os filhos de vocês passarem, eles não vivenciaram o que vocês estão vivenciando, o milagre, mas eles vão olhar as pedras e vão perguntar, por que essas pedras estão aqui empilhadas? E aí vocês vão contar para eles do milagre, ok? Ainda não sabemos em que local, a gente vai ver daqui a pouco, mas ele já está especificando que nesse local vai ser então um memorial construído, certo? De pedras. 7. Vamartan lachem, asher nechretu meimei ayarden. E aí ele está explicando. Então, quando eles perguntarem, seus filhos perguntarem, vocês vão falar para eles que as águas do Jordão se dividiram, mipnei Aron brit Adonai, diante do Aron, diante da arca de Deus, beavro bayarden, quando passaram pelo Jordão, nichretu mei ayarden, as águas se dividiram, vehayu avanim aele lezikaron. Está vendo a palavra que eu falei? E essas pedras vão ser zikaron, uma memória, um memorial, livnei Israel ad olam. Vão ser um memorial para os filhos de Israel para sempre, né? Eternamente. Muito bem. 4:8. Vayasuchem vnei Israel kasher tzivai Yoshua. E o povo de Israel fez exatamente conforme Josué pediu. Vai ser ushte Yisrei avanim. E pegaram 12 pedras mitoch hayarden, do meio do Jordão. Kasher diber Adonai Yoshua, conforme Deus falou para Josué, Lemispar shiftei vnei Israel, conforme o número de tribos de Israel, vai avrum imam el Malon, e passaram com elas para o Malon, para a hospedagem, para o local onde eles vão dormir, vai Nahum Sham, e deixaram as pedras ali. Ok? Versículo 9. Ushtem esrevanim hekim Yoshua betoch hayarden. E agora, olha que interessante. E 12 pedras Josué ergueu dentro do Jordão. Então agora estamos falando de um segundo grupo, um segundo conjunto de 12 pedras. Os líderes de Israel pegaram 12, tiraram do Jordão, né, passaram elas pelo Jordão e puseram dentro de Israel. A gente ainda não viu onde. Agora estamos falando de 12 pedras que Josué pegou sozinho, sem nenhum líder, e ele colocou onde? No Jordão, dentro do Jordão, na fronteira. Tá? Tachat matzav raglei kohanim, logo atrás de onde os kohanim estavam parados, onde os sacerdotes estavam parados. Nosei Haron, os que estavam carregando o Aron Habrit, a Arca da Aliança. Vehiu Sham ad Ayom Hazeh. E as pedras estão lá, ou estiveram lá, até os dias de hoje. Essa expressão, até os dias de hoje, é muito interessante porque ela aparece várias vezes no Tanakh. Tá? Alguns dizem, né, tentam entender essa expressão até os dias modernos, até a atualidade. Ou seja, hoje, 2019, né, estou gravando, aliás, no primeiro dia do primeiro mês, 1 de janeiro de 2019, as pedras estão lá até hoje. Claramente não é essa a explicação, tá? Se vocês forem lá em Israel, infelizmente não vão ver mais essas 12 pedras. Nem as dos espiões, dos líderes, nem as do Josué, tá? Alguns dizem então que não temos que entender literalmente, que a gente tem que entender a alusão, significa que o que elas simbolizam vai até o dia de hoje, né? A promessa que está feita, o sinal que a gente falou de memória vai até o dia de hoje, ok? Mas no literal mesmo, não é isso que está dizendo. Até os dias de hoje significa até os dias de o livro estar sendo escrito. Tá? Esse hoje é no momento que o livro estava sendo escrito. Então, no momento que o livro de Josué foi redigido e compilado, as pedras ainda existiam. Tá? Não quer dizer até os nossos dias, e essa leitura alusiva não é o que o texto está dizendo aqui.
Bom, aqui também é interessante a gente lembrar que remete muito para quem lembra da Torá, 5 livros de Moisés. Moisés também faz um monumento de 12 pedras na base do Sinai, né? Por lembrança do que aconteceu no Sinai. De novo, então, é Moisés sozinho, ele não escolhe 12 pessoas, ele que faz, e aqui Josué sozinho escolhe isso, né? Ok, continuando, 4:10, Veha Kohanim Nosei Aaron Omdim Betoch HaYarden, e durante tudo isso, né, enquanto os homens pegaram 12 pedras, e Josué estava pondo 12 pedras, os Kohanim, os sacerdotes, estavam parados, carregando o Aaron, a arca, dentro do Jordão, Ad Tom Kol Hadavar Asher Tzivah Adonai et Yoshua, até acabar tudo que Deus tinha ordenado para Josué. Enquanto Josué, né, não falasse, ó, pronto, pode sair, eles ficaram lá. Ledaber Aam. Agora, aqui tem outra coisa interessante. Aparece que Josué vai falar com o povo, Ledaber Aam, algo que Deus mandou, né? Na verdade, aparece depois, em seguida, que Kehol Asher Tzivah Moshe. Ou seja, agora Josué vai falar algumas palavras que é ordenada por Deus, mas que também foi ordenada por Moisés, né? Então, olha lá, Kehol Asher Tzivah Moshe et Yoshua. Vai Maharu Aam, vai Evro. E aí a gente fica meio sem saber o que foi falado, né? Mas sabe que aqui Josué fez um discurso. Os nossos sábios, claro, ficaram meio incomodados com essa passagem. Eles queriam saber o que Josué poderia ter falado, né? O que será que Moisés mandou Josué falar nesse momento? Duas opiniões, basicamente, que eu vou trazer. O Radak, um dos comentaristas, nos remete ao Deuteronômio, último livro da Torá, 27:1-8. Né? Basicamente, o que diz lá? Moisés dá ordem de que quando o povo de Israel fosse atravessar o Jordão, eles iam pegar pedras, iam pôr barro em cima dessas pedras, ou, sei lá, meio plastificar essas pedras, e escrever a Torá nessas pedras. E aí o Radak diz que agora é isso que está sendo feito. Josué está passando essas instruções para o povo. Já o Malbim, outro comentarista, diz que não é nada disso. Para ele, segundo ele, a interpretação dele, Josué agora está dando de novo palavras de força e de encorajamento para o povo. Ele repete o que está em Deuteronômio 31, versículos de 3-7. Okay? Ele está falando, olha, sejam corajosos, sejam valentes, agora que a gente atravessou o rio, a gente vai começar a conquista da terra, e Josué está encorajando o povo. Então são duas visões. Interessante ver que nenhum dos textos está escrito aqui, né? O versículo de Josué não fala para nós, como eu disse, o que Josué está dizendo. São interpretações, né, que Moisés teria ordenado para Josué. Ok, então ele faz esse discurso, e aí o povo passa rapidinho, vai Mahur. Aliás, dá para entender porque eles passam rapidinho, né? Eles imaginam que está uma parede de água aqui, então acho que eles tinham medo, né? Passaram rapidinho, vai Avro. E acabaram toda a travessia. Vai Hikasher Tam Kolam Lavor, e quando todo o povo acabou de passar, vai Avor Aron Adonai, aí passou a arca, lembra que ela estava indo na frente, né? Então ela foi na frente e o povo vinha atrás. Aí a arca parou, o povo foi passando e depois a arca passou. Ok? Veha Kohanim, e os sacerdotes, claro, passaram diante do povo. Então a arca e os sacerdotes passaram diante do povo. Versículo 12, Vayavru Bnei Reuven, Uvnei Gad Vehatzi Shevet Hamenashe. E quem que passou junto, a Bíblia faz questão de dizer para nós, os filhos de Reuven, as tribos de Reuven, as tribos de Gad e metade da tribo de Menashe. Por quê? Porque lembra que eles queriam ficar do outro lado do Jordão. Mas eles tinham um acordo com Moisés. Não vamos ficar, a gente vai entrar, vai conquistar a terra, vai lutar com todo mundo. Quando tudo estiver pronto, a gente vai para a nossa terra. Então agora a Bíblia está falando, eles cumpriram o acordo. Reuven, Gad e metade de Menashe passaram Hamushim, armados, ou seja, prontos para a batalha, Lifnei Bnei Israel, junto com o povo de Israel, Kasher Diber Aleichem Moshe, conforme tinha sido falado por Moisés, né? Conforme eles tinham feito o acordo com Moisés. E aí, olha só que legal, que 40,000 Chalutzei Hatzavah Avru Lifnei Hashem. 40.000 oficiais do exército, ou 40.000 guerreiros, né, soldados, passaram diante de Deus para a guerra. El Arvot Yericho. Esse número é muito interessante porque é o seguinte, se a gente for olhar a última vez que a Bíblia fala de quantos soldados tinha, isso acontece em Bamidbar, o livro de Números, capítulo 29, e numa contagem assim meio por cima, tem pelo menos 100.000 homens, ok?
Não morreu ninguém, até onde a gente sabe, não teve guerra, não teve mais castigo como, né, o do deserto, de morrer. Então, desses 100 mil, se só agora tem 40 mil passando, os sábios disseram o quê? Que esses 40 mil é porque realmente só escolheram uma parte para guerrear, não precisava de todo mundo. É mais ou menos que nem num jogo de futebol, você deixa na reserva algumas pessoas que você quer poupar. Eu não preciso ir para a guerra com todos os meus soldados, se eu vou ganhar a guerra com menos, melhor. Põe só 40 mil e os outros ficaram, sei lá, cuidando das mulheres, protegendo o acampamento, ou descansando mesmo, né? Não estavam de serviço, estavam na reserva. Esses 40 mil que passaram, então, diante de Deus, uma expressão para lutar com Deus, né? Deus acompanhando eles. E qual era a primeira luta que eles vão ter, que ainda não vai ser descrito nesse capítulo? Elarvot Jericó, nas planícies de Jericó. Então lembra, agora já estamos falando do lado esquerdo, né, grosso modo do Jordão, lado oeste. Já estamos na terra de Israel, a primeira cidade que eles vão conquistar, daqui a pouco a gente vai ver nos outros capítulos, Jericó. Ok? Bom, e aí 4:13 eles passam, 4:14, Bayom Gidal Adonai et Yoshua beinei kol Israel. E naquele dia Deus engrandeceu Josué aos olhos de todo o povo de Israel, e o povo passou a vê-lo como via a Moisés durante todos os dias da vida dele. Lembra que essa promessa já tinha sido feita. Deus já tinha falado para Josué, quando acontecer toda a travessia, vai acontecer um milagre, Josué nem sabia ainda o que, mas você vai ser engrandecido aos olhos de Deus, aos olhos do povo, e agora é isso que está acontecendo mesmo. Tá? O povo agora passou a respeitar e considerar mais Josué. 4:15, Vayomer Adonai el Yoshua leomor. E aí Deus aparece uma segunda vez para falar com Josué. Aqui tem uma expressão também interessante, porque essa frase, ela é meio fixa na Torá e no Tanakh. Vayomer Adonai el alguém lemor. E Deus falou com alguém dizendo. Na verdade ela é fixa, mas ela é pouco usada. Ela aparece na Bíblia, na Torá, só com Moisés e com Arão. Então, interessante, que Deus aparece para falar com Moisés, Arão, né, diretamente, a Bíblia fala isso várias vezes, e agora é a primeira vez que acontece dessa frase aparecer com Josué. Na verdade, vai ser também a primeira, não a última com Josué, mas Josué vai ser o último que tem essa frase atribuída a ele. Todas as pessoas que vêm em seguida, mesmo os maiores profetas, os juízes que a gente vai ver, nenhum deles tem essa frase relacionada com eles, tá? Josué vai ser, aqui é a primeira vez que está acontecendo com ele, e ele vai ser a última pessoa a ter essa frase, essa estrutura sendo usada. Bom, então, vamos ver o que Deus aparece e diz, 4:15, 4:16, Tzaveh et hakohanim nosei Aaron haedut vayalum min hayarden. Agora chegou a hora de você dar ordem para os sacerdotes, que estão carregando a arca do testemunho. Olha que interessante, aqui um nome um pouco diferente para a arca. Até então era a arca de Deus, né? Agora é a arca do testemunho, e eles vão sair do Jordão. Ou seja, até agora tinha sido a ordem. Para, espera, pega as pedras, faz isso, faz aquilo. Agora está vindo a ordem, pode sair do Jordão, né? Pode tirar os pés do Jordão. 4:17, Vayetzav Yoshua et hakohanim lemor alum min hayarden. E aí Josué mandou os sacerdotes dizendo, sai do Jordão, pode sair. 4:18, Vayehi Baalot, e aí tem uma versão variante que é Kalot, Hakohanim nosei Aaron, e aí foi que quando os sacerdotes saíram, né, os sacerdotes que estavam carregando Aaron Brit Adonai, a arca de Deus, saíram do Jordão, Mitoch Hayarden, Nitku Kapot Raglei Hakohanim, eles levantaram a planta do pé, né, El HaHaravá, puseram ali naquele terreno entre a água e a terra, meio úmido, mas já não é mais o rio, Vayashvu min hayarden lemekomam, Vayashvu mei hayarden lemekomam, e voltaram as águas do Jordão para o seu local. Vayelchu kitmor shel shom, e elas voltaram a correr como era no dia anterior, ou anteontem, al kol gedotav, até a margem, como corria antigamente, como estava correndo antes de acontecer esse milagre. Então a Bíblia aqui faz questão de dizer que voltou tudo ao normal, a água voltou a correr como se nada tivesse acontecido. 4:19, Veham alum min hayarden beasor lachodesh harishon vayachanu bagilgal biktzei mizrach Yericho. Agora, primeira vez que aparece o local. Veham alum min hayarden, o povo saiu do Jordão.
quando acabou essa travessia, que dia foi? Be'asor lachodesh harishon. Dia 10 do primeiro mês. Qual é o primeiro mês? Segundo a Bíblia, Nissan. Tá? Hoje, no calendário hebraico moderno, teve uma mudança em algum momento da história, não lembro exatamente quando. O primeiro mês virou Tishrei. Okay? Mas aqui na Bíblia era Nissan. Agora, o que é 10 de Nissan? É uma data que deve ser um pouco famosa para estudiosos, né, da Bíblia, do judaísmo. 10 de Nissan foi quando o povo, há 40 anos, lá no Egito, fez o sacrifício do Cordeiro Pascal, né, o Cordeiro de Pêssar. Foi a primeira vez que eles começaram a se conectar com Deus para sair do êxodo do Egito, para sair do Egito, para sair da escravidão. Então lembra que a gente falou que o sinal, as pedras vão ser um sinal, também nos remetia a isso, né, ao êxodo do Egito. Agora é uma segunda coisa que remete. Tá? Eles, no mesmo dia, 40 anos depois, né, que eles saíram do Egito, ou que eles começaram a sair do Egito, agora eles estão fazendo essa travessia do Jordão. Então realmente foi um processo de 40 anos, exato. Né? Desde que eles saíram, começaram a sair, até chegar na terra de Israel. E aí eles descansaram onde? Em Gilgal. Agora é o nome do local que a gente estava tanto esperando. Gilgal é o local onde eles pernoitaram e, portanto, onde eles puseram a pedra. Bom, sempre que citam local, você já sabe, eu vou tentar mostrar no mapa para vocês, né? Infelizmente, Gilgal é um dos lugares que a gente não tem muita certeza de onde é. Jericó, a gente sabe, eu falei, tem até hoje, dá para ir lá ver, né? Mas Gilgal não é tão fácil. Bom, pela Bíblia mesmo, o que está dizendo aí? Vayahanub Gilgal biktsei mizrach Jericó. Ela diz claramente que estava do lado leste de Jericó. Então, né, seria algum lugar ali entre o Rio Jordão e Jericó. No mapa aqui, ó, vamos dar um zoom. Então, olha lá, vamos lembrar. A gente estava aqui. Shittim, né, o povo estava aqui em Shittim. Depois, eles atravessam o Jordão, que está mais ou menos aqui, para conquistar Jericó. E Gilgal, ó, sei lá, estaria por aqui. Aqui está meio norte, né? Eu poria mais para leste. Né? O mapa aqui que eu estou usando desse programa põe Gilgal aqui. Gilgal vai aparecer depois em outros lugares da Bíblia, tá? Mas mesmo assim a gente ainda não sabe como é, porque ele não tem, onde é, porque ele não tem referências. Existem algumas especulações, né? Tem algumas pessoas que dizem que é uma cidadezinha árabe que existe hoje por aqui, que se chama Helbed Jaljul, ou seja, de Gilgal virou Jaljul. Tem gente que diz que é outra cidadezinha árabe que está aqui, que chama Dir Hajle. Então, hoje é o território da Cisjordânia. Quem for para Israel, aliás, pode visitar os dois lugares, né? Talvez vai estar vendo a Gilgal desse tempo bíblico aqui. Bom, as pedras que ficaram aqui, como a gente discutiu, que o povo pôs aqui, não ficaram até os dias de hoje. Tá? Mas existem dois relatos interessantes que mostram que as pedras ficaram pelo menos por um bom tempo aqui. Um deles é o Talmud. O Talmud, no Tratado de Sotá, diz que na época, né, que o Talmud está sendo escrito, ainda tinha as pedras aqui. Tá? Então o Talmud está sendo escrito, grosso modo, depois da destruição do segundo templo. Então, sei lá, vamos por ano 100 da Era Comum. Então, né, por um bom tempo as pedras ainda estavam aqui. Mais ainda que isso, tem um mapa que foi descoberto de um mosaico no chão, na Jordânia, do lado de lá, né? E nesse mapa que tinha nesse mosaico está marcado Gilgal com as 12 pedras. Tá? Esse mapa foi datado do século 6 da Era Comum. Ou seja, depois de Josué, lembra que a gente está falando aqui da Idade do Ferro. Até o século 6, pelo menos, talvez essas pedras ainda estavam aí. Depois de um tempo, como a gente falou, sumiu, não sabemos onde foi parar, hoje não existe mais. Ok, então 4:19, eles passam, ficam ali em Gilgal, e Gilgal vai ser, na verdade, o acampamento deles também por 14 anos. Tá? Eles vão ficar acampados aqui, daqui que eles vão fazer várias excursões para guerrear. Bom, 4:19 diz isso, 4:20, e essas 12 pedras que eles pegaram do Jordão, esqueci de voltar para o texto. E essas 12 pedras que eles pegaram do Jordão, Rekim Yoshua Bagilgal. Josué construiu no Gilgal. Construiu o quê? Um monumento. Então olha só que interessante, duas ações e dois verbos. O povo pegou a pedra e só colocou em Gilgal, mas colocou de qualquer maneira. Tá? Quem construiu o monumento, de novo, foi Josué.
Então Josué, nessa história, acaba construindo 2 monumentos. Um, ele sozinho, no meio do Jordão, dentro do Jordão, e outro que ele faz com as pedras que pegaram, né? Mas as pessoas só pegaram, ok? E ele constrói. Aqui é interessante também dizer que quem pegou foi, no versículo anterior dizia que o povo de Israel. Na verdade não foi o povo de Israel, a gente viu que foram 12 homens. Só que, claro, a ideia é coletiva. Como esses 12 homens foram escolhidos pelo povo de Israel, são eles que estão cumprindo o mandamento, né? Considera-se que eles estão cumprindo a ordem de Deus. Então, no versículo 21, Vayomer el bnei Israel lemor, e aí ele diz para o povo de Israel, dizendo a mesma coisa que apareceu lá atrás. Asher shalom bneichem, quando os filhos de vocês, Mahar, perguntarem para vocês amanhã, etavotam lemor, mavanim haele, quando seus filhos perguntarem o que são essas pedras, vehodatem et bneichem lemor, vocês vão informar os seus filhos, vocês vão fazer-lhes saber que Bayabashá avar Israel retayarden hazeh, que o povo de Israel atravessou esse Jordão no seco, no leito seco. Não precisou barco, não precisou nadar, não precisou nada. O rio secou para nós. Então, essas pedras nós estamos pondo aqui especificamente para isso. 23, Asher Hovish Adonai Elechem, esse Jordão que foi secado por Deus, Et mei hardei mipneichem, as águas do Jordão diante dele, Adavreichem, até que todo o povo passasse, Kasher Asadonai Elohim Leyam Suf, exatamente como tinha sido feito com o Mar Vermelho. Várias vezes a gente falou nos nossos vídeos que é um milagre bem parecido com o Mar Vermelho, né? Lembra muito, tem as suas especificações, por exemplo, no Mar Vermelho eram 2 paredes, aqui é uma, mas em nenhum momento a Bíblia tinha dito isso. Isso ficava por nosso conhecimento. Agora é a primeira vez que a Bíblia diz especificamente, né? O autor do Josué está falando. O milagre é exatamente como aconteceu, Leyam Suf no Mar Vermelho, Asher Hovish mipaneinu ad avarno, que foi secado diante de nós até que nós passássemos. E as pedras estão lá para lembrar isso. No versículo 24, ele acaba dando um motivo final, ou 2 motivos finais, de por que tudo isso, por que todo esse trabalho de pegar as pedras e tal. Leman dat kol amei haaretz et yad Adonai ki hazakahi. E também para que se saiba, ou para que todos os povos da terra saibam que a mão do Eterno é forte. Ou seja, essas pedras têm vários objetivos, né? O primeiro que foi citado é para ser um sinal memorial só para os filhos, para lembrar, ok? Para uma questão didática. Agora está falando, já tem outro valor. Os povos da terra também vão ficar sabendo como a mão do Eterno é poderosa. E agora um último motivo, Leman iratem et Adonai Elohim kol hayamim. E para que vocês, Israel agora, não as outras nações, para que vocês, Israel, temam ao Eterno teu Deus durante todos os dias. Cada vez que vocês olharem para essas pedras, vocês vão lembrar como Deus é poderoso, como Deus é forte, como Deus está do seu lado. Então vocês vão acabar temendo a Deus, respeitando a Deus e tendo Ele sempre em consideração. Ok? Muito bem. Com isso chegamos no final do capítulo 4. Espero vocês no próximo vídeo, onde a gente avança, claro, capítulo 5 de Josué. Um beijo, até a próxima. Tudo de bom.